Graça e paz, meus irmãos. É sempre uma alegria nós nos reunirmos na casa do Senhor. E hoje Deus nos deu esse privilégio de nós estarmos aqui. Louvado seja Deus. É importante isso. Nós precisamos ter um coração que deseje e queira estar na casa do Senhor. Quero convidar vocês. Vamos fazer um momento de oração. Senhor, te damos graças, te bendizemos, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Deus, nós só temos paz porque o Senhor nos dá. Nós só temos a força porque vem da tua bondade em nos fortalecer. Obrigado porque temos esta fé e esta esperança. Pedimos que nessa noite teu Espírito Santo tenha liberdade de produzir em nossa vida, em nosso espírito, a tua mente, o teu coração, a tua vontade. Vem, Senhor, soprar em nós a vida, que nós possamos, Senhor, essa noite, exalar o perfume do Senhor. Deus, que a tua presença em nós possa produzir vida e vida em abundância, Senhor. Eu oro para que anjos poderosos sejam enviados a este lugar, que as bênçãos do Senhor alcancem agora toda a tua igreja e especialmente esses que aqui estão nesta noite para adorar o teu nome. Obrigado, Jesus, porque estás conosco. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra hoje no livro de Esther, capítulo 2. Nós vamos ver aqui, a partir do versículo 15 ao versículo 17. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Pode sentar-se, irmãos. Essa é uma história linda que nós temos na palavra do Senhor. Essa história, ela fala de uma jovem que recebeu de Deus um grande desafio. Desafio de ser rainha, sendo ela escrava no reino da Pérsia. O cenário que ocorre está na cidade de Susa, a 322 quilômetros a leste da Babilônia. E Esther é aquela menina que a Bíblia descreve como sendo a prima de Mordecai e que foi criada como filha de Mordecai porque ela era órfã de pai e de mãe. Esther tornou-se esposa do rei com a idade de 15 anos de idade, após uma escolha entre as 27 províncias daquele grande reino que era o reino persa. Mordecai é o cativo benjamita que guardava uma das portas do rei. E nessa condição, a Bíblia diz que ele livra o rei de um atentado, no capítulo 2, versículo 23, 21 a 23, há uma descrição desse fato. E na sequência da história, ele é exaltado como segundo do rei após a morte do seu inimigo Amã. Amã fala de um poderoso ministro do rei Assuero que era extremamente vaidoso a ponto de querer exterminar o homem e o povo do homem, os judeus, deste homem Mordecai, porque esse Mordecai recusava-se a
curvar-se diante dele. Esse era o espírito da vida de Amã, o primeiro-ministro do rei, que preparou uma forca especial de 22 metros para Mordecai, e para isso ele jogou o pur, que era um tipo de dado daquela época, para escolher o dia da matança e o dia onde Mordecai seria exterminado. Alguns tipos aqui bíblicos nós temos que considerar a partir desse contexto. Primeiro é o de Esther. Esther representa afeição, relacionamento de intimidade com o rei. Ela procura ser prazerosa ao seu senhor. Mordecai, a outra personagem que se apresenta aqui, ele fala do serviço, ele fala da consagração ao rei, ele fala da fidelidade extrema. Amã fala do interesse, especialmente do interesse patológico, fala da autoexaltação, fala da busca dos privilégios na companhia do rei. Então, nesse contexto, nós vamos poder apresentar aqui algumas coisas importantes da vida de Esther, da sua história, da história de Mordecai, nesse contexto que envolve o reinado persa, na pessoa do rei Assuero. A primeira coisa que nós temos que trazer aqui à mente é que Esther, ela foi chamada por Deus para representá-lo em um grande plano. O plano de Deus nem sempre é como a gente imagina. Sabemos que Deus fará o melhor pelos seus servos. Sabemos que Deus vai glorificar o nome dele em nossa vida quando nós nos colocamos dentro do plano, do projeto que Deus nos atraiu para esse plano. Mas é verdade também considerar, a partir da história de Esther, que muitas vezes esse plano de Deus na nossa vida nos leva a um grande desafio e muitas vezes a situações de extremas dificuldades. O desafio de Esther para o projeto de Deus é que ela, sendo apenas uma menina escrava na Pérsia, tornasse rainha. Então imagina, ela foi para um reino que tinha uma corte, tinha um rei, súditos, pessoas poderosas, e ela precisava começar do nada para alcançar o objetivo de Deus para a construção de um projeto que ela mesma, Esther, não sabia qual seria, mas sabia que somente pela mão do Senhor e por um projeto do Deus Todo-Poderoso ela seria capaz de alcançar tamanho desafio. Você talvez, que está aqui, recebeu de Deus um desafio. Você precisa descansar seu coração dentro desse plano do Senhor. Sabe por quê? Porque o plano de Deus para a sua vida, ele só será possível se você, no seu coração, desejar que Deus cumpra esse plano. Você pode seguir a sua vida como você quiser, mas se você quiser o plano de Deus para a sua vida, ele fará. Porque Deus fez isso na história dessa rainha, futura rainha aqui, Esther, porque ela aceitou o desafio de tornar-se rainha quando ela não poderia, pelas suas próprias condições, pela sua própria origem, por tudo aquilo que envolvia a vida de Esther, ela vir a se tornar rainha de um reino tão poderoso, o grande império persa. Alguns desafios de Deus nos levam a enfrentar até mesmo o choro. Alguns desafios de Deus nos levam a enfrentar dificuldades, lutas, até mesmo lutas extremas. Porque o plano de Deus muitas vezes passa por grandes desafios. Esther foi para uma competição, um concurso, para ser escolhida entre as mais belas daquele rei. Ela precisava de algo mais. Sem dúvida que aquele reino tinha muitas mulheres muito bonitas, mas Esther chamou a atenção. O texto, em alguns pontos, chega a dizer assim que Esther achava graça diante de todos quando ela convivia. Tem um toque de Deus no projeto dele na nossa vida que faz com que, mesmo diante de um grande desafio, nós possamos ser diferenciados. Amém? É isso que Deus começa a colocar na vida de Esther.
uma unção sobre a sua cabeça, capaz de fazer com que as pessoas não entendiam olhar para Esther, o que tinha naquela menina, mas algo dizia para as pessoas que aquela menina era especial porque tinha na vida dela a unção de Deus e o propósito de Deus para a sua vida. Acredite que se a unção de Deus estiver sobre você, não há quem não reconhecerá isso, porque Deus fará testificar nas pessoas que Ele está com você. Esther fala da afeição, da nossa afeição, aqui está dizendo como tipo, da nossa afeição para com o Senhor. Fala de uma entrega pessoal, a partir do momento que você estava envolvida naquele projeto de se tornar rainha daquele concurso, a Bíblia demonstra que ela dedicou-se completamente para aquele objetivo. A consagração, a dedicação precisa ser da Esther. A Esther precisa querer essa condição de dedicar-se ao seu rei. Então Esther se dedica ao rei com a finalidade de poder alcançar o agrado do rei. Ela queria agradar o rei e por isso ela dedicou-se completamente para que naquele dia, onde ela se apresentasse, o rei pudesse escolher Esther. A nossa parte nós precisamos fazer, porque a parte de Deus é fazer o impossível e Ele fará. É isso que eu consigo enxergar na vida de Esther a partir da escolha do rei, porque a escolha do rei me chama atenção em algumas partes. Primeiro, é a questão de Esther sendo uma menina imatura. O rei, já um homem balizado pelas suas, pelo cargo que ocupava, pela função que tinha, por tudo que cercava aquela corte, aquele império, a sabedoria, o conhecimento, os conselheiros. Era um homem preparado. Você imagina como um homem preparado escolheria uma garota de 15 anos, imatura. Quando nós viemos para Jesus, nós não sabíamos nada sobre Ele, mas assim mesmo, Ele, como um rei açoeiro, olhou para nós e nos escolheu. Por isso que ninguém tem mérito diante do Senhor, porque nós nem sabíamos quem era o Senhor, mas Deus nos atraiu para Ele e disse: eu te escolhi, meu filho, eu te escolhi, minha filha. Amém? É assim que o Senhor fez em nossas vidas. A outra coisa que eu acho interessante sobre a escolha do rei foi o critério. Não há um critério estabelecido. Ele olhou para Esther e Deus deu graça a Esther diante dele. Porque o rei não sabia nem a origem de Esther. Não sabia quem era o pai, quem era a mãe. Não sabia de que família era ela seria. Mas ele a escolheu. Nós viemos para Jesus um trapo, irmãos, acabados pelo pecado. Mas olha como Deus nos amou, nos aceitou. Deus poderia nos condenar e Ele faria justiça em fazer isso. Mas quando nós viemos para Jesus, Ele nos aceitou. Ele nos escolheu. Ele disse: meu filho, minha filha, eu te aceito. Isso prova o amor de Deus para conosco. Então eu entendo que o rei amou a Esther ao conhecer Esther. Quando você veio para Jesus, Jesus te amou assim como você é. Temos que considerar então que a escolha desse rei açoeiro foi uma escolha sem sabermos quais critérios, sendo Esther imatura, sendo Esther também uma pessoa que ele não conhecia as origens. E na sequência, Esther ocupa a condição de rainha daquele reino. E naquela condição de rainha, Esther talvez por distanciamento, estava desapercebida do que estava acontecendo no seu reino, em relação ao povo judeu, o seu povo. Mas a Esther, ela tem, por natureza,
a condição, a capacidade de sacrificar pelo povo do Senhor, pela obra do Senhor. É isso que encontramos. Esther estava ali já há um tempo como rainha, e de repente ela escuta a notícia de que o seu povo seria esmagado sem direito à defesa. E foi aí que entrou o sacrifício da rainha Esther. Porque diante daquela dificuldade, diante daquele desafio que o capítulo 4 nos mostra, nos versículos 11 e 16, eu faço questão de ler esse texto, onde diz assim: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não sou chamada para entrar o rei. Então, lemos no versículo 16, na sequência: vai à junta todos os judeus que se acham em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. Perecendo, pereço. Esther estava disposta a morrer pelo seu povo. É essa declaração que nós encontramos aqui. Porque ninguém podia ir ao rei sem que o rei chamasse, nem mesmo a rainha. Mas Esther foi ao rei, disposta a dar a sua vida pelo seu povo. Eu fico pensando que nós precisamos muito desse espírito de Esther. A obra de Deus está aí para ser feita. E a obra de Deus muitas vezes exige de nós algum sacrifício, e que nós não queremos sacrificar coisa alguma. Nós não queremos sair da nossa comodidade. Nós não queremos sair do nosso lugar. Nós não queremos sair do nosso conforto. Nós não queremos ter perdas financeiras. Nós não queremos coisa alguma que seja sacrifício. Mas Esther provou que amava o seu povo quando, sem ter autorização, fora da conformidade com a lei persa, ela então decide entrar e ir ao rei para interceder pelo seu povo. Era esse o objetivo: vou entrar diante da presença do rei, se perecer, pereci. Mas vou dizer ao rei que meu povo está para ser dizimado por motivo fútil. Está para ser dizimado sem direito de defesa. E eles são o meu povo. Nós precisamos amar a obra de Deus. Como isso precisa arder no coração dos crentes, dos crentes brasileiros do século 21. Nós chegamos a ser hipócritas. Muitas vezes cantamos: envia-me, Senhor, para onde tu queres. Mas quando Deus exige de nós o sacrifício, nós queremos fugir de Deus. É isso que eu encontro aqui. Um exemplo de amor ao Senhor, de amor à obra do Senhor, quando Esther resolve ir diante do rei, e mesmo tempo a sua cabeça prega. Mas a lei também dizia que o rei poderia estender o cetro para salvar aquele que entrasse em sua presença sem se chamar. E é essa a esperança de Esther. Então Esther diz assim: diga ao povo judeu que jejum por 3 dias. Até as minhas servas vão jejuar. Até os animais devem jejuar. Mas eu irei ter com o rei. Quando Esther entra à presença do rei, o rei estende o cetro para Esther. Sabe que o favor de Deus está para aqueles que o buscam. Deus não deixará ninguém sair da sua presença de mãos vazias. O nosso Deus é aquele que a Bíblia diz que Ele é a misericórdia. Segundo lemos em Lamentações 3:22,
As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que Deus nos entende, porque a sua misericórdia se renova em nosso favor. Amém? Amém. Então Esther foi o rei e recebeu o favor do rei. Vá até o Senhor. Deus terá um favor para a sua vida. Deus terá misericórdia de você. Encontramos ainda nesse fato histórico da história de Esther algumas simbologias que têm um contexto de relacionamento com o rei. Penso que Deus quer para essa igreja especial um tempo de restauração, um tempo de reconciliação, um tempo de renovação da aliança, renovação do relacionamento, renovação de estar na presença dele. E por isso ele nos dá essa palavra. Há um personagem aqui chamado Amã. Ele é interessante para nós, considerando que ele fala do interesse ilegítimo, o interesse de motivação errada, fala do orgulho, fala da vaidade, fala de tirar vantagem pessoal da relação com o rei. Tem pessoas que querem as bênçãos de Deus, mas não querem nada de Deus. Eles querem um mega show na igreja, eles querem um mega pastor pregando, eles querem aquilo que possa representá-los no sentido de ser positivo à vista da comunidade, mas não querem mais nada do que isso de Deus. Não querem de fato andar com o Senhor ou permitir que Deus ande com ele. Não quer ter joelhos dobrados, não quer leitura de Bíblia, não quer abrir mão por causa e porquê da obra do Senhor. Então a mãe vai nos ensinar algumas coisas que nós devemos rapidamente repudiar esse interesse errado no nosso coração. O que temos aqui? Um homem de privilégios aparentes. Quando você lê no capítulo 1 do livro de Esther, Amã está entre os mais chegados do rei. Ele não está na lista dos príncipes do rei. Ele é quinchado essa posição e nós desconhecemos qual foi a origem disso. Então ele teve uma ascensão rápida. O que eu conheço de Deus é um Deus que trabalha fazendo com que nós subamos cada degrau da escada. Não foi à toa que Deus mostrou uma escada para Jacó. Deus mostrou uma escada para Jacó, porque Jacó estava acostumado a dar para a sua vida interesses muito egoístas. Ele usava de subterfúgios, ele esquimava etapas, ele criava atalhos. Deus, quando tocou o caráter de Jacó, Deus deu para ele uma escada, Deus deu a ele uma visão. Olha, Jacó, essa escada liga a terra ao céu. Isso demonstra o meu caráter. Você tem que subir cada degrau. Você não pode. Irmãos, tem gente que chega a ser nojento dos interesses dele. Tem gente que não sabe servir ninguém. Tem gente nojenta de caráter. E muitos deles estão na igreja. Então a Bíblia ensina que para andarmos com o Senhor, nós precisamos de uma escada. Porque Amã, ele, por algum motivo que desconhecemos, ele é colocado como primeiro-ministro do rei, não tendo uma história que o colocasse nessa condição. Então ele vai usar desse poder, e a Bíblia demonstra que ele criou ambiente de vingança. Quem não sabe como chegou àquele lugar, aquele ambiente de vingança. Ele chegava, ele não era um rei, ele chegava no palácio e ele queria que todos que estavam ali se curvassem diante dele como se ele fosse o próprio rei.
E ele criou uma intriga, ele criou um ódio, uma maldade no coração contra Mordecai, porque Mordecai era um dos guardas da porta do rei. E Mordecai, diferente de todos, não demonstrava medo, entendia que ele só deveria se curvar diante do rei. Então, quando Amã chegava, era o único que não se curvava. Então Amã disse assim: vou matar esse homem. E não só ele, quem é o povo dele? Vou matar todos os judeus, para saber que quem manda aqui sou eu. Tem muita gente que, quando ocupa algum tipo de poder, não usa para servir as pessoas, usa como instrumento de vingança. Deus nos leva a algum lugar, Deus nos exalta, não é para nós pisarmos as pessoas, mas para nós servirmos as pessoas. Quanto mais poder, mais responsabilidade nós temos diante do Senhor. Amã se torna vítima também das suas próprias artimanhas. No capítulo 6 de Esther, versículo 6, está escrito assim: e entrando Amã, o rei disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Então, quando o rei dirige aquela palavra, dizendo: olha, Amã, o que eu faço para honrar um homem que eu quero honrar? Amã, sua mente, no seu coração, disse assim: quem o rei desejaria agradar mais do que a mim? E ele faz uma proposta para o rei, e o rei disse: essa proposta é boa, faça isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa proposta. É interessante que Deus, preste atenção, Deus, Ele fará cumprir os propósitos dele. Ele vai usar até a boca do ímpio, ele vai usar até o jumento se necessário, mas o que ele tem para a sua vida, o propósito dele para a sua vida, nenhum inimigo vai ser capaz de romper esse propósito. Então Amã representa tudo aquilo que é de ruim no relacionamento com o rei. Representa o interesse patológico, o orgulho, a vaidade, as pretensões erradas do relacionamento com o rei. Mas a outra personagem aqui simbólica para nós nesse contexto da tipologia é Mordecai. Mordecai, ele fala do serviço, do nosso serviço. Mordecai guardava uma das portas do rei. Esse era o serviço dele. Um serviço humilde, mas um serviço importante. Um serviço de proteger uma das portas do rei. Então ele estava ali para zelar pela integridade do rei e não se dobrar diante de nenhum outro que não fosse o rei. Tantas pessoas se curvando ao sexo ilícito, se curvando ao poder da politicagem, se curvando a tantas coisas mundanas que é o orgulho do mundo, quando deveriam se curvar como Mordecai, somente diante do Senhor. Mas tem uma coisa sobre Mordecai que nós temos que trazer para a nossa vida. Mordecai sabia o seu lugar. Mordecai sabia o seu lugar, que era de servir à porta do rei. Então, estando Mordecai à porta do rei, denunciou a conspiração contra o rei. Sabe por que eu li aqui no capítulo 6, versículo 6, que Mordecai, que Amã, ao chegar na presença do rei, o rei faz aquela pergunta sobre o homem que ele deveria honrar? É porque o rei não conseguia dormir, não conseguiu dormir. Enquanto Deus não revelou para ele que ele não tinha honrado o homem que tinha livrado ele da morte, da conspiração. O homem não faz nada por ninguém, mas Deus trabalha em favor
daqueles que o servem. E foi isso que aconteceu. E a proposta de Mordecai, de Amã para o rei foi: o homem que o Senhor quer honrar deve montar o seu cavalo, vestir as suas vestes, usar a sua coroa e ser proclamado pelas praças da cidade como sendo o homem a quem o rei quer honrar. E sabe quem era o homem que o rei queria honrar? O seu nome era Mordecai. E aqui se cumpre. Então, Amã, primeiro-ministro do rei, foi convocado pelo rei a tomar o cavalo do rei e fazer como ele tinha dito para com Mordecai. Então, Mordecai monta o cavalo do rei, veste a veste do rei, usa a coroa do rei e é proclamado pelas praças pelo primeiro-ministro do rei. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas sabe que na sequência, Mordecai volta ao seu lugar, que era a porta do rei. Deus, às vezes, nos exalta de tal forma que Ele faz assim com a gente. Deus nos leva a lugares altos. Mas o nosso lugar é a porta do rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos que entender a dinâmica de Deus fazer isso. Deus muitas vezes vai levar você a sentar-se entre os príncipes da terra. Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Deus vai fazer com que você se assente em situações de grande honra. Mas há um propósito de Deus. O seu lugar é de servo. O seu lugar é a porta do rei. E você tem que ter a mente de Mordecai, que é de servir. Mordecai então volta ao seu lugar, porque o seu lugar não era o lugar do rei. A dificuldade do Mordecai, sabe o quê? É porque às vezes o Mordecai serve, ele não é reconhecido. Sabe lá quanto tempo ele ficou à porta daquele rei? Sem que o rei soubesse, ao menos que ele criou a sua rainha, sem que o rei ao menos dissesse uma palavra de gratidão, porque ele livrou o rei daquele atentado. O tempo de Deus nos honrar não é o nosso tempo, irmãos. Deus tem um tempo para nos exaltar. É só você ficar no propósito do serviço que Deus no seu tempo vai nos honrar. Que Deus no seu tempo vai te honrar. Amém? Amém. Voltando a Esther. Esther fala do desafio de livrar o povo da morte. O desafio de Deus para Esther foi um desafio muito grande. Talvez ela imaginou assim: não, o que Deus queria para mim era me trazer do nada e me colocar como rainha. Mas Deus disse: não é isso não. Eu estou te colocando como rainha para guardar a minha obra. Diante do desafio de ir ao rei quando ela não poderia ir, a sua vida foi exposta. Sabem que o amor ao Senhor vai fazer com que você faça coisas que para o mundo será coisa de louco, mas você está na verdade glorificando a Deus com a sua vida. Encontramos em Esther que houve na sua vida um momento em que ela precisava decidir por ela, por si mesma, ou servir ao povo do Senhor por amor. Encontramos Esther então decidida a servir com a sua própria vida ao seu povo. Mas tem uma coisa que eu quero trazer para você aqui, é que quando você cumpre o tempo de Deus na sua vida, aí vem o tempo da exaltação. Porque com o livramento de Deus, Mordecai foi livre de uma forca de 22 metros. Essa forca que foi feita para Mordecai era uma forca de vingança. Mas sabe quem foi enforcado nela? Foi quem fez. Amã foi enforcado naquela forca feita para Mordecai. Nas ruas de Susa houve uma grande festa. Houve alegria. Sabe por quê? Porque aquele povo esperou no Senhor. E Deus deu um grande livramento de morte
ao seu povo. Eu quero trazer 3 considerações aqui muito importantes para vocês. A primeira é que Deus quer que você cuide da sua vida espiritual. Porque tem uma coisa que você percebe na história, é que se Mordecai, que é o serviço, se Esther, que é a afeição, representa 2 qualidades que todo crente precisa ter. Estiver encurralado pelas ações de Amã, que é o interesse, ele pode alcançar o seu grande objetivo, que é destruir. O objetivo de Amã era destruir Mordecai, mas atingiria a Esther por extensão. Não pense que Satanás é brincadeira. Ele tenta esmorecer você de servir, mas na sequência ele vai atingir o amor que você tem por Deus. E ele já tem destruído milhares de pessoas com a mesma estratégia. Então proteja-se, liberte-se, enforque esse Amã que está no coração humano. A segunda coisa é que haverá sempre uma luta da carne contra o espírito. É isso que nós estamos vendo aqui. A carne vai lutar para ela ser preponderante, poderosa na sua vida. Mas permita, consagrando a sua vida, que o Espírito, que o teu Espírito seja guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. Terceira coisa, esse é um tempo de restauração. Quando lemos a história de Esther, entendemos que Deus quer restaurar o amor, a afeição do povo do Senhor. Entendemos que Deus quer restaurar o compromisso do povo de Deus com o serviço do Senhor. Nós não podemos deixar os ministérios da igreja morrer. Nós não podemos deixar que a igreja não cumpra sua natureza, que é a de evangelização. Quando Deus falou à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, tem uma coisa que é comovente. Sabe por quê? Porque a igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo. Quando Paulo foi se despedir daqueles obreiros ali, houve uma cena muito tocante, talvez a mais tocante do livro de Atos. Quando parece que houve muito choro, ninguém queria perder aquele pastor. Foi a igreja que Paulo pastoreou por mais tempo, mas lá na frente, essa igreja estava deixando o amor morrer. Aí o Senhor Jesus disse: tem uma coisa contra ti. Você está deixando o primeiro amor morrer. Sabe que se nós deixarmos o amor, a Esther morrer, vai morrer também o serviço. Nós precisamos, irmão, resgatar o amor pelo Senhor, o amor pela obra do Senhor. Nós precisamos nos apaixonar novamente por Deus. Nós precisamos gritar o nome de Deus. Nós precisamos desejar Deus. O nosso coração precisa arder por Deus. O nosso coração precisa arder pelas coisas de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Jesus. Esther 2, 15 a 17.